Bom dia, como está o seu domingo? Hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitas pessoas, principalmente com o envelhecimento, a saúde dos olhos. Você já deve ter notado que, com o passar dos anos, algumas pessoas começam a reclamar de visão embaçada ou dificuldade para enxergar detalhes. Cuidar dos olhos não é apenas uma questão estética ou conforto, mas também um passo importante para manter nossa qualidade de vida. Para ajudar com esse tema, recebemos aqui a doutora Isabela Porto, médica oftalmologista do CBV, Hospital dos Olhos, especialista em estrabismo e oftalmopediatria. Cuidar dos olhos é um ato importante que impacta positivamente a nossa qualidade de vida. Doutora Isabela, obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje com vocês, muito honrada pelo convite. Doutora Isabela, vamos sentar. Doutora Isabela, vamos começar aqui com a orientação de quando é o melhor momento para se levar a criança recém-nascida ao oftalmologista. Perfeito. O ideal é que a primeira consulta de rotina seja feita ainda no primeiro ano de vida. A gente vai avaliar nessa primeira consulta como que estão as estruturas intraoculares da criança, saber se a formação de todas essas estruturas está adequada. Mesmo que bem pequenininha, a gente já consegue saber o grau exato que ela tem para saber se esse grau está saudável, e a gente avalia também os marcos do desenvolvimento visual. Você que nos assiste, seja mãe, tia, avó, percebeu que nós na abertura do programa chamamos a atenção para os problemas da visão do processo de envelhecimento. Mas na primeira pergunta eu já abordei a questão do bebê, da criança que precisa ir ao oftalmologista. Para mostrar que não é só o adulto e quem envelhece tem problema de visão. As crianças e os bebês também, né, doutora? Isso é verdade. Esses problemas eles podem existir desde o nascimento e por isso que é importante a gente fazer essa consulta de rotina, para que a gente possa verificar e ter certeza de que esses marcos do desenvolvimento visual estão adequados e que a criança está tendo um desenvolvimento correto para a idade dela. Esses sintomas nem sempre são aparentes, a criança é sintomática, porque se tem um problema no olho, o normal compensa. Quando é que o cuidador, a mãe, a babá percebe essas questões? Isso é verdade. Às vezes a gente tem uma criança com uma visão muito ruim em um dos olhos e uma visão perfeita no outro olho. Então ela vai enxergar super bem para longe, para perto, ela não vai referir nenhum sintoma. Mas em alguns momentos existem sinais que podem chamar nossa atenção. Por exemplo, um piscar excessivo, a criança que aproxima muito para ver algum objeto, lacrimejamento, isso tudo tem que estar à mente para que a gente possa identificar de forma mais precoce. Inclusive, os cuidadores podem observar se existe um desvio ocular, que a gente chama de estrabismo, que é quando um dos olhos está bem alinhadinho, o outro olho desvia para dentro ou para fora, e isso pode gerar, inclusive, uma posição de cabeça na criança. Então, tem que ter atenção em relação a isso também. E esse diagnóstico, quando é feito já com esses sintomas perceptíveis, atrapalha a recuperação total, afeta a visão no futuro? O que acontece? O desenvolvimento da visão, de forma geral, ele vai acontecer ali até os 7 anos de vida. Idealmente, a criança tem que passar nessa consulta de rotina ainda no primeiro ano de vida, para que a gente possa identificar de forma mais precoce as alterações. Então, se a criança vai muito tardiamente, a gente coloca aí esse limite dos 7 anos por conta desse desenvolvimento visual, a gente pode sim ter alterações que são irreversíveis. A gente tem uma alteração que se chama ambliopia, que é o olho preguiçoso, e ela pode ser causada por esse estrabismo que eu comentei, por essa diferença de grau entre os dois olhos, e aí depois de uma certa idade não existe mais óculos, cirurgia, a gente infelizmente não consegue mais recuperar a visão dessa criança. Pois é, doutora Isabela, uma coisa que me chegou à cabeça agora, e a importância ou malefício do uso das telas, do smartphone e tal, até na criança muito jovem, no recém-nascido, que vê o hábito, parece que é uma imposição social. Qual o reflexo nisso no futuro, na visão do adulto?
Isso é verdade. O uso excessivo de telas, ele causa muito malefício. Hoje a gente vive o que a gente chama de boom da miopia. A gente estima que até 2050, mais de metade da população pode vir a ser míope. E além disso, no dia a dia ali da criança, também a gente pode ter dor de cabeça, síndrome do olho seco, pode ter um cansaço excessivo. Isso tudo tem que estar na nossa mente para que a gente possa observar esse uso excessivo de telas e evitar que a criança desenvolva esses problemas. E atenção aí, mãe, babá e avós que nos assistem. A partir de que momento a senhora recomenda que a criança possa ter acesso a um celular, essa exposição toda, essas telas? Pelos nossos... É difícil, né? Mas até porque isso hoje se viu, o smartphone, o celular, virou babá, né? Porque aí a criança está ocupada, a mãe faz os afazeres e tal, né? Tem muita questão da rotina dentro da casa da criança, né? Mas a nossa recomendação é de que até os 2 anos de idade a criança não seja exposta a nenhum tipo de tela. Além desses malefícios da saúde ocular que a gente comentou, também tem muito prejuízo da questão social, né? Do desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então não é só a questão com certeza ocular, de visão também mental, cognitiva, né? Isso é verdade. E com relação ao adulto, que uma das formas de trabalho hoje é a exposição no mínimo 8 horas por dia frente ao computador, ao smartphone, ao celular. Isso é uma questão também, né? A gente tem que tentar trazer atitudes no dia a dia para tornar essa rotina aí, principalmente de quem necessita estar exposto às telas, menos desgastante. Então, o que é que acontece? Buscar ali uma ergonomia melhor, um posicionamento adequado, um ambiente mais claro, com luz natural. A gente explica em consultório uma regra que a gente chama de 20-20-20. A cada 20 minutos, dar uma pausa de pelo menos 20 segundos olhando a 20 metros, que seria o quê? Uma janela, um corredor, para poder relaxar essa musculatura que fica muito tempo contraída com esse uso excessivo das telas. Fazendo um paralelo com as lesões por esforço repetitivo, eu sou médico de trabalho e a gente fazia aqueles intervalos de 15 minutos. Isso. Para a visão também precisa desse intervalo? Exato. No nosso caso, a gente recomenda esses 20 minutinhos pelo menos, né? Um intervalo de quanto tempo? De 20 segundos. E a cada 1 hora, um intervalo de 5 minutos, pelo menos. Fora ali da tela para relaxar. Para poder relaxar essa musculatura que fica muito contraída. A dor, aquele sintoma de astenopsia ocupacional, o termo, né? Aquelas dores, a exposição constante às telas. Isso é comum demais e é um problema social e trabalhista, né? Com certeza. E a síndrome a chamada síndrome da visão do computador, como é que é isso? Aí a pessoa ela pode ter uma dificuldade de focar objetos devido a essa contração excessiva da musculatura intraocular quando ela é exposta extremamente a um número ali de várias horas de tela por dia, sabe? Então isso dá cansaço, dá aquele olho seco que eu comentei, dores de cabeça, um desconforto ali na rotina da pessoa. Além do intervalo, tem algumas medidas medicamentosas que possam ser recomendadas como prevenção, como, por exemplo, o uso de hidratantes oculares. O lubrificante ocular, ele é uma alternativa para a gente também, porque a nossa lágrima ela é composta de água, proteína e gordura. Então, o nosso ato de piscar, ele vai fazer com que a nossa lágrima fique mais gordurosa, menos evaporativa, e aí o lubrificante ocular, ele vai restaurar a qualidade dessa lágrima, formar ali como se fosse uma camada protetora. E existe uma coisa que a gente chama de espasmo de acomodação, que é quando a pessoa ela é submetida a tantas horas de tela ou de atividades de perto, que quando ela tenta olhar para longe, ela desenvolve uma coisa que a gente chama de pseudomiopia. Não é uma miopia verdadeira, mas é uma dificuldade que a pessoa tem como se ela fosse míope. Então a gente faz também um tratamento medicamentoso para corrigir esse problema. Doutora, tem uma questão que é comum também, que é a questão da fotofobia, né? A sensibilidade à luz. Impacta o trabalhador que está exposto o tempo todo ao computador, ao smartphone? Exato, porque o que acontece? Quando a gente está muito exposto, o nosso piscar, o nosso ato de piscar, ele fica menos frequente. E com isso, a gente estimula menos as nossas glândulas de gordura, a lágrima ela fica mais evaporativa, a lágrima sem qualidade, ela vai piorar essa sensibilidade à luz. Então, sim, Mas é preciso usar óculos escuros durante o trabalho? Não, às vezes a gente tem algumas lentes filtrantes, dependendo do desconforto e do nível de sensibilidade à luz da pessoa, mas o lubrificante ocular ele é a medida mais comum e mais tranquila que a gente tem para recomendar nesses casos mais iniciais. Então, o lubrificante a senhora aconselha de rotina?
Exato. Quantas vezes Lubrificante ao dia? ocular 4 vezes ao dia, de preferência uma medicação sem conservantes, para a gente poder trazer aí uma qualidade da lágrima melhor para o paciente. E aí, além da questão das dores, desses sintomas que você apresenta, tem a questão dos defeitos de refração. Exato. Afeta, complica a miopia, o astigmatismo, afeta. Esse boom da miopia, ele está muito associado a esse uso excessivo das telas. A gente tem estudos que falam que atividades ao ar livre são protetoras para o desenvolvimento da miopia e hoje já é confirmada essa associação de um maior número de míopes em função do uso excessivo de telas. Então, nesses casos, esses trabalhadores, na realidade é a população geral, não é porque todo mundo está usando computador, até em casa, né? Isso é verdade. Você chega em casa, está no computador, consultando ali o Google, alguma informação, trabalhando em home office. Então a gente precisa ter uma frequência maior oftalmologista para ver os problemas de refração, eu digo miopia, astigmatismo, com certeza, hipermetropia. E principalmente na infância, porque na infância é quando a gente consegue inibir a progressão e o aparecimento desse grau. Veja bem, antes não tinha o que a gente fazer. A criança vinha ao nosso consultório, ela estava míope, o grau estava progredindo, a gente observava, passava os óculos e só. Hoje em dia, a gente tem 4 opções de tratamento principais, sendo que uma delas é um colírio que deixa o branco do olho mais rígido, menos elástico. Então, a gente impede essa progressão de grau e a gente consegue inibir o aparecimento e a piora do grau de miopia das crianças. Então, isso é mais um fator que ressalta a importância das consultas de rotina, mesmo quando a criança está assintomática. Então, aí você evita a progressão ou estabiliza, né, aquela perda. Isso, essa questão do grau. Então é fundamental. É comum as pessoas terem dificuldade de ter acesso ao serviço público, uma consulta na oftalmopediatria. Isso acontece. A dificuldade ela acontece em alguns casos, sim. E esse serviço nós só temos no Hospital da Criança ou temos na rede pública também? Temos também em outros hospitais, no Hospital de Base, no HMIB. Essa informação importante que eu quero retomar no nosso segundo bloco. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco e nos aguarde que retornamos já. Perfeito. Estamos de volta ao nosso segundo bloco. Falamos aqui sobre os problemas da oftalmologia, principalmente na pediatria, né, doutora? Isso é verdade. Doutora Isabela, vamos falar sobre estrabismo. O que é que a senhora nos fala sobre estrabismo? Na criança, no adulto, de uma forma geral. O estrabismo ele é o desalinhamento ocular. Então, acontece quando uma pessoa tem um dos olhos fixando perfeitamente em um objeto e o outro olho desvia para dentro, para fora, ou de forma vertical também. E o que acontece? Esse estrabismo ele vai ter diversas causas. Pode ser em função do mau desenvolvimento da visão, de uma perda, um trauma. E aí ele tem um potencial de desenvolvimento do que a gente chama de ambliopia, que é o olho preguiçoso. E isso daí é o que eu acho mais importante da gente trazer hoje para a nossa conversa. Porque o estrabismo, sendo esse desalinhamento ocular, se tratado no momento certo, ele pode garantir à criança um bom desenvolvimento da noção de profundidade e da visão como um todo. Mais ou menos em que idade acontece ou já ao nascimento a mãe já percebe? Existem diferentes tem o estrabismo tipos. congênito? Isso, tem o estrabismo congênito. A criança já nasce com problema. Que já nasce com problema. Tem o estrabismo que ele é adquirido e tem o estrabismo intermitente, em que em alguns momentos a pessoa está com o olhinho reto, alinhadinho, mas quando está mais cansada, distraída, esse olho ele sofre um desvio. Então vai depender aí do tipo de estrabismo. Então a babá, a avó tem que estar esperta ali, né? É importante estar atento a isso tudo para que a gente possa diagnosticar o quanto antes. Isso é fundamental. O tratamento recupera sem perda ao longo do tempo ou tem perda ao longo do tempo? Nos casos de estrabismo congênito, quanto antes a gente faz esse tratamento, melhor para a gente garantir o bom desenvolvimento da visão e da noção de profundidade, porque a visão de profundidade, ela só se desenvolve quando a criança tem a colaboração dos 2 olhos. E isso é importante para tudo na vida, para dirigir, para ler, para subir uma escada, pacientes que vão trabalhar no futuro, como oftalmo, que olha muito em microscópio, forças armadas, fotógrafos. Essa noção de profundidade, isso ela é fundamental para a vida dessa pessoa no futuro. E a gente tem que garantir que a criança possa ser o que ela quiser, né? Sempre falo isso. E o estrabismo, evidentemente, que ele não aparece só nessa fase, mas com atividade profissional também.
É verdade. Hoje a gente tem também o estrabismo causado por telas, pelo uso excessivo dos dispositivos eletrônicos. Interessante, esse é um assunto que a gente gostaria de abordar, até porque não só são as mães que estão nos assistindo, né? Com certeza tem alguém que tem um problema de estrabismo que adquiriu durante o trabalho. Quais são as atividades que desenvolvem mais estrabismo? E agora com a questão das telas, das mídias sociais. Isso, a gente tem o estrabismo associado a esse uso excessivo de telas e a gente tem os estrabismos associados a traumas, que às vezes a pessoa sofreu ali algum acidente automobilístico há muitos anos, ela nem percebe. O paciente ele pode adotar inclusive uma posição de cabeça, deixa assim mais tortinha para conseguir enxergar melhor. Então tem que estar atento à questão de visão dupla e à questão desse desvio que pode aparecer. E o estrabismo ele também pode ser decorrente de uma visão muito ruim em um dos olhos. Então a pessoa enxerga perfeitamente bem com o olho, mas esse olho com a baixa visão, com o passar do tempo, ele vai desviando para dentro ou para fora, geralmente para fora. E o estrabismo pode dar pitose palpebral também, aquela queda do olho? Existe o que a gente chama de paresia do terceiro nervo craniano, né? E daí a pessoa vai ter também essa queda da pálpebra. Pela percepção estética. Exato, pode ser por essa percepção estética tanto do desvio quanto da queda da pálpebra. Veja como é interessante essa questão do estrabismo, né? Bem, e quais os impactos que você vai ter isso ao longo do desenvolvimento econômico e profissional? Tem algum estudo mostrando isso? O estrabismo ele vai impactar em 3 aspectos principais. Nessa questão estética, que às vezes o paciente, como ele se enxerga e como o outro o vê também, isso tem um impacto muito grande. Na questão da socialização dessa pessoa, o paciente com estrabismo muitas vezes fica mais tímido, olha para baixo, a criança ela tem uma dificuldade ali de comunicação com os coleguinhas, uma dificuldade quando ela vai apresentar um trabalhinho na escola, quando cresce um pouco mais, essa questão do network, então isso pode afetar do ponto de vista social e a gente tem a questão funcional, que para mim é o mais importante de tudo, que é realmente essa questão da noção de profundidade. E a capacidade cognitiva fica comprometida? Pode ter um prejuízo no desenvolvimento na escola. Tem dificuldade de aprender e ao longo da vida vai ter comprometimento na vida profissional. Inclusive no comportamento da criança, né? Na vida social, né? É verdade. Como ela manifesta isso tudo que ela sente, né? Às vezes com uma agitação, uma falta de concentração na escola. Estar atento a esses detalhes também é importante para trazer o quanto antes para a gente. Isso tem importância também na saúde mental da criança? Irritação, ansiedade. Diagnosticar ansiedade e depressão. Irritação é mais fácil, mas ansiedade e depressão em criança não é tão fácil assim. Isso pode desenvolver esses quadros, a criança tem um quadro de ansiedade, de depressão, porque tem dificuldade de visão? Com certeza, e ainda tem uma questão mais aprofundada relacionada ao bullying também, que às vezes a criança ela sofre por essa diferença, o coleguinha ele pergunta, mas o seu olho é desviado, é tortinho, é diferente, às vezes não é nem como a maldade, mas aquilo ali acaba afetando muito a criança, desenvolve esses transtornos psiquiátricos em função de uma diferença que muitas vezes não é respeitada de forma adequada. E esses sintomas chegam primeiro ao pediatra, ao psiquiatra ou ao oftalmologista? Eu falo que é multidisciplinar. Todos nós temos que estar atentos. São nuances, às vezes detalhes que nos fazem chegar ao diagnóstico de algum distúrbio psiquiátrico em função do desvio. A doutora trabalha no Hospital da Criança. Lá tem esse foco nessa questão multidisciplinar? Tem. Lá é um trabalho multidisciplinar que é realizado com maestria. Né? Outra questão também, voltando à questão do estrabismo, algumas doenças orgânicas podem desenvolver estrabismo ou só a questão mais mecânica? Isso que eu falo também, o estrabismo ele pode ser sinal de uma doença neurológica grave, de um aneurisma, de um tumor. Então, o paciente adulto, por exemplo, que começou com uma visão dupla, que a gente chama de diplopia, de forma súbita, tem que passar com o especialista o quanto antes, porque pode ser o sinal de uma doença mais grave, que a pessoa às vezes pensa que o estrabismo é uma coisa ali mais muscular, mas não, pode ser uma coisa que necessita de uma intervenção. Tumor, né? Exatamente. E nesses casos, realmente é intermitente, né, doutor? Não, muitas vezes é fixo. Mas geralmente, às vezes, eu tive uma visão dupla, mas depois passou tal, e aquilo ali já é um sintoma precoce e a pessoa acha que como
parou aqui naquele momento, não voltou mais a ter, então ele menospreza e de repente pode ser, né? Eu falo, surgimento de um tempo tumor. é visão. Diplopia, que é essa visão dupla, é um sinal para procurar imediatamente um especialista. Fazer ali uma tomografia, Uma uma ressonância, né, para esclarecer. E com relação aos tratamentos, uso de óculos, tratamento cirúrgico, tem alguns movimentos oculares, alguma fisioterapia ocular, como é que é isso? Existem os exercícios ortóticos, que são esses exercícios para a gente fazer o fortalecimento da musculatura do olho, para melhorar alguns casos de estrabismo, e esses exercícios eles têm indicações muito específicas. Então não adianta tentar pesquisar sozinho para saber se o caso vai ou não vai ser resolvido, porque é um dispêndio de tempo e energia muito grande. O ideal é passar realmente com nós que somos os profissionais. E aí o que acontece? O tratamento ele visa principalmente o desenvolvimento da visão. E aí, em alguns casos, sim, é um tratamento cirúrgico. Hoje em dia, a gente pode fazer a injeção de toxina botulínica, que é o Botox. O mesmo Botox que a gente faz para as rugas, mas ele tem uma indicação diferente e ele age de forma diferente. A gente aplica o Botox na musculatura ocular para poder alinhar, deixar esses olhinhos com um alinhamento perfeito. No caso mas o estiramento ele fica permanente ou ele depois retrai? Não, então, o Botox ele vai agir de uma forma diferente de quando a gente aplica nas ruguinhas. Porque nas ruguinhas tem periódico. Nas ruguinhas tem que fazer sempre, mas no olho é diferente porque ele faz um estiramento. Imagina um elástico. A gente estica esse elástico e depois ele não volta mais a ter aquele mesmo tônus de novo. Tem pacientes em que a gente consegue resolver com uma única injeção de toxina botulínica, mas tem pacientes em que realmente esse estiramento ele acontece, às vezes o músculo ele volta a ter um pouquinho de tônus e a gente precisa de uma reaplicação. Então, assim, em alguns casos a gente precisa fazer essa reaplicação periódica, mas tem pacientes que ficam anos sem necessidade de novas reaplicações. Por quê? Porque o estiramento da fibra é diferente de como que acontece com as ruguinhas. Então, ele não volta mais a ter aquele tônus de antes. Certo, tá explicado, né? E o uso de óculos? Para tratamento do estrabismo. Ele vai acontecer principalmente quando o paciente tem uma hipermetropia muito alta. Essa hipermetropia muito alta pode gerar um desalinhamento ocular. Tem casos em que o óculos ele corrige de forma total. Tem casos em que essa correção ela é de forma parcial. E o problema é quando a gente tem um olho enxergando perfeitamente bem, bem alinhadinho, e o outro olho com uma diferença de grau muito importante, com esse estrabismo, que faz com que essa visão ela fique embaçada, e isso pode ser inclusive irreversível. Então a gente tem outras alternativas e tem o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico hoje ele vem sofrendo várias modificações benéficas para a vida do paciente. Vai ser indicado, tem pacientes em que a indicação cirúrgica ela ocorre ali ainda no primeiro ano de vida. Então tem pacientes que a gente não tem como ficar observando, acompanhando, e tem outros pacientes em que a gente observa até fazer a indicação cirúrgica. Mas quando ocorre essa indicação da cirurgia, o que a gente quer é que um único procedimento seja suficiente de resolver. Já recupera. Isso. Perfeito. Doutor, o assunto é empolgante, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. E gostaria que a doutora Isabela colocasse à disposição as suas redes sociais, seu endereço, seu consultório, para que as pessoas que nos assistem possam lhe encontrar, localizar, para caso tenha algum problema, consigam um atendimento adequado e especializado. É uma área bastante especializada, o tratamento pode ser feito por qualquer profissional. Doutora Isabela, à vontade para colocar à disposição dos nossos telespectadores. Sim, foi um prazer imenso estar aqui hoje, trazendo um pouquinho de informações a vocês. Eu utilizo muito as redes sociais, faço vídeos para a gente trazer mais informações e deixar esse assunto tão complexo mais palpável aí para as nossas conversas. O meu Instagram é @doutora_isabela_porto. E o que vocês precisarem podem mandar lá, pode mandar mensagem, dúvida, que eu estou à disposição. Bem, chegamos ao final do nosso programa e aguardo você no próximo domingo aqui na TV Brasília, às 9h30 da manhã, no Canal 6.